Olá, começa agora o programa Conexão Ororó. Hoje eu vou bater um papo com o executivo Alan Aguiar. Bem-vindo, Alan. Muito obrigado aqui pelo convite, viu, Sandra, para a gente discutir um assunto tão importante para o nosso estado, né? Que é o turismo, debater como é que a gente viabiliza a inclusão social através da economia do turismo no nosso estado, né? Sim, exatamente. Alan, casado, pai de 3 filhos, tem graduação em Ciências Contábeis e pós em Finanças. Alan, como é que um homem dos números foi parar no turismo? Eu fui empregado da Caixa Econômica, executivo da Caixa Econômica muito tempo, e era superintendente de negócios da Caixa Econômica aqui no estado do Ceará. E em 2003 recebi um convite do governador Lúcio Alcântara para ocupar uma posição na Secretaria de Turismo, porque ele gostaria de dar um viés mais técnico, profissional, mais executivo, considerando que o turismo é um negócio, o setor privado é um negócio, né? Pessoas comprando, pessoas vendendo, pessoas intermediando, agentes econômicos, uma cadeia produtiva muito ampla, muito vasta, um impacto social muito grande e esse viés negocial, tá? A tentar emular com o setor privado, né? Nesse mundo dos negócios, da atividade econômica chamada de turismo, fez com que o meu currículo fosse selecionado à época. Eu, na Caixa Econômica, como superintendente de negócios, fui convidado e, a partir daí, eu pude perceber, como gestor público do turismo no estado do Ceará, e depois também em Pernambuco, e na Fundação de Turismo Integrado do Nordeste, eu pude perceber o grande alcance social que uma gestão pública eficiente, né, no segmento do turismo poderia acarretar de benefícios, certo? Para a população, para as pessoas. Principalmente, o principal benefício é a questão do emprego e da renda, postos de trabalho, que o setor privado é quem viabiliza em suas intermediações. E o setor público, que não tem companhias aéreas, não tem hotéis, não tem bares nem restaurantes, não tem agências de viagem, não tem... Ou seja, o setor público atua na indução e na atração de investimentos para viabilizar a expansão da importância do turismo no PIB do Estado. Ou seja, as pessoas, o Estado precisa receber esses turistas em quantidade máxima possível, né, porque são os não residentes. Essas pessoas viajam por vários motivos, têm renda, têm poder de compra, e o impacto-benefício na economia do Estado é monumental. O Ceará é um estado turístico dependente, ou seja, ele precisa dessa população não residente, que a gente chama de turista, circulando aqui, efetuando gastos, para que a gente consiga manter os níveis de emprego e renda. Então, o nosso Ceará é uma terra abençoada, né? A gente tem praia, serra, cerrados, muito vento, o sol é o ano inteiro, mas a gente sabe que não é o turismo, a gente não consegue chegar nem a 40%, né? Para melhorar, para aumentar os turistas aqui no estado, o que é que a gente precisa fazer? Olha, o estado do Ceará tem todas as vocações, todos os atrativos que você possa imaginar para fazer com que as pessoas, os brasileiros, os estrangeiros, venham para cá para conhecer nossa cultura, nossa natureza, né? Nossos equipamentos turísticos, hoteleiros. E nós temos um litoral maravilhoso, turismo de sol e praia, turismo de... metade das pessoas que viajam no mundo hoje vão em busca de destinos turísticos de sol e mar, né? E nós temos serra, temos sertão, nós temos uma região, um interior com muitos atrativos, né, culturais, naturais, temos a nossa música, a nossa dança, a culinária, o artesanato.
E temos o cearense, né, que é o principal atrativo, um povo amigo, um povo acolhedor, um povo bem-humorado, né, um povo que acolhe bem, né, seja quem for. Então, o que a gente precisa é organizar, estruturar isso tudo, tá? Para que, por exemplo, a gente viabilize fluxos turísticos para o Cariri, o Sertão Central, a Ibiapaba, para o Vale do Jaguaribe, ou seja, para os Inhamuns. Nós temos que interiorizar esse fluxo de turístico para que os benefícios da renda turística, da receita turística, aconteçam lá naquelas regiões também. A gente não pode ser só um destino turístico, sol e praia. Tá? A gente sabe da força, da atratividade e que as infraestruturas no litoral, tanto infraestruturas públicas como equipamentos turísticos no litoral, são muito mais robustos do que no interior. Então, o que acontece? Nós precisamos, e nesses últimos anos, o Estado negligenciou de uma forma cruel o interior do Estado no que diz respeito ao turismo. Hoje em dia, os pacotes turísticos para o Ceará são vendidos quase que na totalidade para roteiros no litoral do estado. Tá? Então, vão para Jericoacoara, vão para Cumbuco, vão para Porto das Dunas, lá, Beach Park, ou seja, para Quirais, vão para Canoa Quebrada, Fortim, os turistas de renda mais elevada. Fortaleza hoje perdendo muita capacidade, né, de atrair turistas, passando por um problema sério, né, porque agora perdendo competitividade para outras capitais do Nordeste do Brasil, e a gente precisa, portanto, tentando resumir esse diagnóstico inicial, a agenda ter políticas públicas consistentes, geridas dentro de padrões profissionais, técnicos, certo? Com uma agenda negocial, uma agenda institucional, uma agenda mercadológica, com essas políticas públicas muito bem definidas, em várias áreas, né? Então, você vê, hoje a gente não tem. O que é que está se fazendo no turismo do Ceará hoje? O governo passado tinha um projeto, que era o Hub Aéreo Internacional. Acabou. A pandemia terminou por aniquilar esse projeto, e hoje nós temos uma quantidade de voos internacionais, o fluxo turístico internacional aqui no Ceará, hoje, são números piores do que há 10 ou 15 anos atrás. Tá? Perdemos, e o Estado gastou mais de 2 bilhões de reais em infraestruturas completamente inúteis, como, por exemplo, o aquário, ou o esqueleto de aquário, tá? Que é o símbolo, né, de toda a mediocridade da administração pública estadual no que tange ao turismo. Tá? Então, a gente tem aí aeroportos que não pousam aviões com turistas, temos um esqueleto de aquário que ninguém sabe o que é que vai ser da Praia de Iracema, temos uma ponte metálica fechada, certo? Interditada e em obras eternas que não se encerram, temos um farol do Mucuripe em ruínas. Ou seja, é um conjunto. Bondinho de Ubajara, para você ter uma ideia, ficou paralisado quase 7 anos. É um descaso, chega a ser uma irresponsabilidade enorme. Tá? O turismo religioso lá de Juazeiro, do Canidé, completamente desarrumados, desestruturados, sem uma estratégia no sentido de a gente trazer esses turistas, né, não apenas romeiros, né, mas turistas que fazem turismo religioso, tá, para desenvolver essas regiões. Então, é um
conjunto de coisas que, ou seja, falta prioridade política. Eu estou vendo aí várias coisas que você falou, Alan, e eu vou pegar algumas coisas que você já falou nessa resposta, mas eu vou te fazer outras perguntas, continuando o que você disse, né? Eu vejo que o turista mesmo, com maior condição financeira, não fica na capital e passa direto para as praias, principalmente ali para Jeri, Caraí-de-Amontada, entre outras muitas, né? O que é que a gente está errando? O que é que está acontecendo que esse turista que tem um poder a mais financeiro não fica na capital? Porque Fortaleza, apesar de ser uma cidade praiana, todas as capitais do Nordeste são capitais praianas. A única que não é Teresina. Tá? E é uma cidade que vende sol e mar e não entrega, porque os hotéis que estão situados, os que ainda estão situados na beira-mar de Fortaleza, o turista que está ali, ele não consome, ele não vai para aquela praia. Tá? Ele não sai do hotel para ir curtir ali a beira-mar, para pegar um sol, tomar um banho de mar, beber uma água de coco. Ele só vai passear na feirinha da beira-mar no final do dia, quando chega do passeio, tá? Porque as operadoras, né, as agências de viagem, os tour operadores pegam lá, os receptivos pegam os turistas, levam para as praias, e isso está inviabilizando Fortaleza, porque o litoral do Ceará, principalmente o litoral extremo-oeste, onde está ali Jericoacoara, cresceu muito do ponto de vista de qualidade de equipamentos turísticos. O aeroporto, sim, esse que a gente projetou lá atrás, e a rodovia, que também foi construída lá na nossa gestão, que liga ali a continuação da estruturante e aquela que sai de Jijoca, Parazinho, Granja, e subindo de Granja para Viçosa, lá já em cima, lá na Serra da Ibiapaba. O que é que a gente queria? Atrair investimento privado em turismo e hotelaria de qualidade, hotéis boutique, pousadas de charme, para se instalar, para voos do sul do Brasil e de outros países, voos regulares ou voos de fretamento, os chamados voos charters. E Jericoacoara aconteceu. Então, Fortaleza perdeu competitividade, porque outros destinos no Nordeste, como, por exemplo, Maceió, como João Pessoa, cresceram. Por exemplo, João Pessoa e Maceió, a oferta hoteleira na orla deles está crescendo. Sempre aparece um hotel novo, recém-inaugurado lá. O nosso aqui, os hotéis estão saindo da beira-mar. Ou seja, já tem aí 4 hotéis, um demolido e outros em fase de demolição. É muito triste isso. Uma oferta hoteleira, a gente está falando, não é nada, a gente está falando de menos 700 apartamentos, mais ou menos, né? Redução de oferta hoteleira na beira-mar em função de políticas públicas equivocadas, mais do que equivocadas. São políticas públicas absolutamente sem sentido, que beira a irresponsabilidade, o descaso, o desprezo como a Prefeitura de Fortaleza gere o turismo, o desprezo como o governo do Estado, a gestão pública estadual e municipal aqui em Fortaleza. Então, o que é que está acontecendo? Uma crise feroz, e agora, depois da pandemia, durante a pandemia, a gente viu esse setor sendo o mais afetado, né? O setor de bares e restaurantes, um verdadeiro extermínio de bares e restaurantes, né? E alguns conseguiram sobreviver e estão aí voltando, né? Mas muitos pequenos negócios fecharam para sempre, né? O desemprego explodiu, uma economia. Fortaleza aqui não tem agricultura nem pecuária, aqui é setor de serviço, comércio, serviço e turismo. O turista movimenta o comércio, faz o comércio faturar, né? Ocupa os hotéis, os meios de hospedagem de uma maneira geral. Então, Fortaleza é uma cidade hoje que passa por uma situação dramática do ponto de vista de viabilidade econômico-financeira dos empreendimentos que atuam no setor do turismo, né? E isso precisa ser
objeto de discussão séria, técnica. Não é discussão política, eleitoral, certo? Isso é economia, isso é uma matriz, certo? De indução que você tem, que o poder público tem essa tarefa e não fazem. E o turismo rural? Você acha que aqui tem condições de ter esse tipo de turismo no nosso Ceará? Não apenas tem, como teve no passado o turismo no espaço rural e natural, certo? Onde no interior do estado a gente fazia, a gente vendia pacotes turísticos, as operadoras de turismo, a gente tinha convênios com entidades ligadas às agências de viagem, no sentido de vender pacotes turísticos para o interior do estado, inclusive para fazendas, hotéis fazenda, tá? Que existiam e que hoje praticamente desapareceram, né? Ou quem está aí está tentando ainda se manter, se viabilizar. Né? É claro que tem mercado para isso. O que a gente precisa é que o poder público assuma o seu papel, certo? De articular com os agentes econômicos privados, tá? Que atuam no setor do turismo, certo? E lance esses produtos no mercado para que ele seja, né? Para que ele seja comercializado, que os turistas possam comprar um pacote, tá? Essas experiências, e o Ceará deixe de ser somente um destino de sol e praia, e para o turista de alta renda, apenas Jericoacoara, Beach Park, Cumbuco, onde estão os grandes empreendimentos turísticos, como o próprio Beach Park, o Vila Galé Cumbuco, eu etc. até sempre ouvi que somos privilegiados pela posição geográfica. Se isso acontece, Alan, por que então não temos mais voos internacionais diretos? E já emendando outra pergunta, por que o hub da Latam não ficou aqui para a gente? Nós não temos voos internacionais diretos porque nós não temos políticas públicas de fomento, de incentivo, de apoio. O que o governo fez, certo, foi pagar, elaborar um marco legal aí que permitia ao governo do estado, certo, remunerar uma companhia aérea, Air France, KLM, esse agrupamento aéreo, para colocar voos internacionais para Fortaleza, ligando Fortaleza a Paris e Amsterdã. Ou seja, dando dinheiro nosso, do contribuinte, né, para que uma companhia aérea francesa, holandesa, né, colocasse voos internacionais. Ou seja, não vai ser assim que vai se resolver. O Ceará é, sim, do ponto de vista geográfico, tem vantagens comparativas claras diante de outros estados brasileiros. Poderia ter voos diretos, diários, vários, certo? Tanto para a Europa, como para os Estados Unidos, como para a África, como a gente tinha. A África está aqui, certo? A costa oeste da África está aqui a 3 horas e 50 minutos de voo direto num Boeing ou num Airbus, certo? Portanto, totalmente acessível. A gente tinha um voo de Cabo Verde que trazia centenas de sacoleiras cabo-verdianas que vinham comprar calçados, têxteis e confecções aqui e levavam, exportavam isso para lá e ajudava muito esse setor nosso aqui no estado, que era muito forte, né? Agora está vivendo essa situação toda aí de informalidade. Então, tem solução. O que se precisa ter é agenda e gestão, porque a gente hoje não tem gestão profissional do turismo no estado, nem no município. Alan, já está mais ou menos assim, uns 3 meses que está pronto, e somente no início de julho o Polo de Lazer Gastronômico da Sabiaguaba foi aberto ao público. O que podemos esperar nesse novo ponte em Fortaleza para o turismo? Olha, é importante todo e qualquer equipamento, certo? Polos turísticos aqui na capital. Ali na Sabiaguaba, uma obra
uma obra importante do ponto de vista, inclusive gastronômico, tá? Mas que aqueles permissionários precisam faturar. Eles precisam, o que o Ceará precisa é de turistas circulando, inclusive nesse polo gastronômico, tá? Para que eles faturem. Sem turista, a máquina não roda. Você tem razão. Já estamos quase no final do programa. Precisamos de um outro Conexão Mororó para a gente falar mais de turismo, que é um assunto tão interessante e é tão rico para o nosso Ceará. A TV Capital agradece sua presença e abre espaço para sempre que você precisar, Alan, que você gostaria que você falasse, quisesse passar para os nossos ouvintes e quiser vir aqui. Como eu já disse, a TV Capital está de braços abertos, você aqui é o nosso amigo, aqui a bancada é sua, e eu quero que você deixe suas considerações finais. Eu que agradeço o convite, o gentil convite para vir discutir um tema tão estratégico, né? A gente está falando aqui de inclusão social, a gente está falando de emprego, de renda. Os jovens desse estado precisam de oportunidades, precisam se colocar no mercado de trabalho, e o turismo poderia ser esse atalho, digamos assim, para essas metas de inclusão social, do ponto de vista de geração de pós-trabalho. Lamentavelmente, os resultados, e não sou eu que estou dizendo, olhe, analise os indicadores do turismo, os agregados turísticos, vocês vão ver que a coisa não está nada mal, ou não está, perdão, não está nada bem. As coisas estão muito mal e precisam melhorar. Então, eu sempre estou à disposição para debater esse tema que eu acho vital para todos nós cearenses. Mas é isso aí, gente. Realmente, como eu disse, o tempo é curto e o assunto é muito, muito importante para a gente aqui do Ceará. Até o próximo Conexão Mororó. Beijo!